Então, hoje a gente vai conversar sobre terapias assistidas por animais, e todo o enfoque que é possível dar. Até então, a gente aqui no nosso grupo de estudos, a gente tem estudado bastante as interferências humanas nos animais, né? E hoje, eu vou apresentar um pouco para vocês das possibilidades que os animais podem trazer no sentido terapêutico para nós humanos. Vocês vão ver que é muito mais amplo do que o que a gente imagina. Então, boa noite a todos, agradeço aí a presença de todo mundo. Pessoal, o que que é terapia assistida por animais, né? TAA. Então, são intervenções terapêuticas no sentido de que os animais podem tratar as pessoas, seja em caráter físico, psicológico, social, emocional ou até mesmo espiritual, como a gente vai poder observar. Existem várias modalidades de terapias assistidas por animais. A ecoterapia é, sem dúvida, a técnica mais utilizada no Brasil e no mundo, porém, nós temos também agora o crescimento da pet terapia, em que nós utilizamos, né, principalmente cães e gatos aí com objetivos terapêuticos, e também o uso de animais não convencionais de forma terapêutica para essas pessoas. Origens históricas. Então, no Brasil, a ecoterapia foi introduzida em 1989, então é uma técnica bastante recente, pelo Centro de Ecoterapia da Polícia Militar do Distrito Federal. Em 2009, o método foi reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina como uma prática terapêutica multiprofissional. Nós temos hoje diversos centros de ecoterapia, sendo que a Polícia Militar toma a frente desses grupos de ecoterapia, tanto no sentido de oferecimento dessas técnicas para a população, quanto também no sentido do treinamento da população, da capacitação da população para a criação de novos centros de ecoterapia. Eu não sei se vocês souberam, mas na semana retrasada eu estive a semana inteira na cavalaria, né, no batalhão da Polícia Militar de São Paulo, Batalhão 9 de Julho, fazendo o treinamento que foi realizado em parceria deles lá com a ANDI, com o GAT e com a própria Polícia Militar. E vou explicar um pouco, né, do que eu aprendi lá para vocês aqui, tá? Mi, vou colocar o seu microfone em mudo só para não ficar fazendo ruído, tá bem? A TAA, por sua vez, né? Então, a ecoterapia, ela é uma modalidade da terapia assistida por animais, tá? A terapia assistida por animais, ela é algo mais amplo. A TAA é realizada em diversas instituições, tá? Então, quando a gente fala de TAA, na maior parte das vezes a gente está buscando falar de pets e de animais não convencionais, né? A gente sabe que existem alguns grupos que levam equinos para dentro dos hospitais, mas isso não é tão comum, né? O mais comum é realmente o uso de pets, tá? Então, o interessante de se saber, né, é que essas técnicas são realizadas em instituições hospitalares, em clínicas de reabilitação, e aí quando a gente fala de clínicas, né, a gente fala de clínicas de crianças, clínicas de reabilitação de pessoas com vícios, né, vícios por drogas e tudo mais, clínicas de reabilitação mental, asilos, né, clínicas de idosos e também escolas.
tá? A gente vai ver que hoje a assistida por animais é um método bastante relevante no tratamento de crianças com distúrbio de aprendizagem, como o TDAH, tá? É, é uma prática regulamentada parcialmente, dependendo da atuação profissional, mas reconhecida como parte das práticas integrativas e complementares em saúde, a PICS, tá? Do SUS. Então, qual que é a nossa legislação hoje? A ecoterapia foi oficialmente reconhecida por essa lei 13.830 de 2019, que dispõe sobre a sua prática como método terapêutico. Nessa lei, né, se vocês quiserem, eu posso disponibilizar essa lei para vocês depois, e também materiais, artigos, tá? Eu vou apresentar alguns artigos aqui para vocês e tudo mais. Essa lei, ela regulamenta também a equipe mínima profissional para a realização de ecoterapia, tá? Então, para a gente implantar o serviço de ecoterapia, é necessário, no mínimo, é uma equipe multiprofissional, mas no mínimo, um fisioterapeuta, um psicólogo e um equitador, tá? Então, essa é a equipe mínima para a implementação da ecoterapia. Já a terapia assistida por animais, ela não tem uma lei específica, tá bom? Então, ainda carece de legislação específica, mas é amparada por resoluções dos conselhos, tais como o CFM e o CFMV, tá? A gente tem um projeto de lei que está em tramitação, esse projeto de lei PL 4455 de 2012. Nós estamos falando de 13 anos de tramitação, isso é uma tristeza, né? Mas em que se propõe o uso, né, a implementação das terapias assistidas por animais, TAA, ecoterapia, em pacientes do SUS, tá? Então, que daria o direito, né, a esses pacientes atendidos pelo SUS de receber essas técnicas e também daria direito a esses pacientes a receberem cobertura pelos planos de saúde, tá? Essa lei, ela já foi aprovada na Câmara, ela ainda não entrou em pauta no Senado, então a gente aguarda, né, que passe pelo Senado e depois pela aprovação do presidente, tá? Mas essa lei existe, está em tramitação há 13 anos, infelizmente. Quem é o público-alvo, né? Então, isso é bastante interessante porque quando a gente fala de ecoterapia, de terapia assistida por animais, a gente tende a achar que somente crianças com distúrbios neurológicos ou distúrbios motores são público elegível para essa técnica, e não é, tá? Então, obviamente, sim, as crianças com transtorno de neurodesenvolvimento, que a gente fala, né? São hoje, o termo são as crianças neurodivergentes, tá? Então, transtorno do espectro autista, TEA, TDAH e paralisia cerebral, tá? Mas a gente também tem como público-alvo pacientes em reabilitação física, por exemplo, que passaram por AVC, AVE, né? Então, e aí nós temos desde adultos até idosos. Pacientes de dor crônica, tais como pacientes de fibromialgia, também são elegíveis para essas técnicas. Idosos com declínio cognitivo e mobilidade reduzida. Vocês vão ver o poder dessas técnicas, tá? Especialmente da ecoterapia, nesse sentido, de desenvolvimento motor. Vítimas de traumas emocionais, pacientes com transtornos mentais e pessoas como nós em busca de bem-estar espiritual, social, mental, físico, o que for, tá? Então veja, né, que o público-alvo dessas técnicas é muito amplo. Quais são os mecanismos e benefícios dessas terapias assistidas por animais? Então,
Nós temos, tá? Eu dividi em algumas classes aqui. Benefícios motores, isso é óbvio, mas nós temos também benefícios psicológicos, mentais, educacionais, cognitivos e espirituais. Então, não existe hoje uma terapia única que seja capaz de reunir tantos benefícios numa técnica só. Tá? Então, toda vez que a gente pensa em reabilitação de um paciente, e aí a história, né? Quem já teve aula comigo sabe que eu falo muito sobre os modelos biopsicossociais, né? É muito difícil a gente ter uma técnica em que seja possível tratar aquele paciente tanto no aspecto biológico, quanto no aspecto psicológico, quanto no aspecto social. E a terapia assistida por animais ou a ecoterapia são capazes de prover isso de forma simples. Isso que é o mais interessante. Benefícios motores. Aqui eu fiz questão de colocar essa foto extraída da internet em que um paciente cadeirante, né? Então, quando a gente fala de ecoterapia, né, no momento que o paciente se inscreve, né, e começa a realizar ecoterapia, o termo correto de se dizer não é mais paciente, mas sim praticante, tá? Então, o praticante, ele é capaz de se mover, né, em cima de um cavalo, de ver o mundo por cima, de ter mobilidade muito mais fácil e muitas vezes chegar em lugares, né, que ele não seria capaz com a cadeira de rodas dele, tá? Então a limitação, né, desses pacientes, ela é vencida em instantes. Eu citei poucas coisas aqui, porque obviamente o objetivo não é dar um treinamento, é dar uma palestra sobre o assunto, mas os benefícios motores, perdão, da ecoterapia, eles são incontáveis, tá? Então, quando a gente pensa, né, em ecoterapia, e eu vou me adiantar aqui num slide, né? A ecoterapia, ela é tão interessante para os pacientes, porque e especialmente os pacientes que têm distúrbios neuromotores, tá? O andar, né, a andadura mais adequada para se realizar a ecoterapia é o passo. Por quê? O passo é o andamento do cavalo que possui maior amplitude de movimentação nos três eixos, tá? Então, no eixo vertical, horizontal e transversal. Nesse sentido, os estímulos que são feitos num paciente que está montado em um cavalo, a cada passada são inúmeros estímulos que são feitos, neurológicos e, por consequência, músculo-esqueléticos, motores, para que esse paciente absorva esse movimento e seja capaz de se manter em cima do animal. Então, o estímulo proprioceptivo e o estímulo periférico, ele caminha, chega até a medula e vai ser processado no cérebro, e isso exige, obviamente, muita atenção, muita cognição e muito controle motor. Então, esse paciente, ele vai receber um bombardeio de estímulos que também em nenhuma outra técnica de reabilitação é possível se ter uma quantidade de estímulos tão grande nos três eixos e de forma tão simples, tá? Além disso, quando nós estamos montados no cavalo, o movimento que o cavalo transmite para o praticante é muito parecido com os movimentos do próprio praticante se ele estivesse caminhando. Por isso é tão interessante colocar pacientes ou praticantes que que têm problemas, né, de paraparesia, paraparalisia, ou às vezes até tetraplégicos, porque
esse paciente, esse praticante vai receber quantidades de estímulos e vai trabalhar a neuroplasticidade cerebral como se ele estivesse caminhando novamente, ou pela primeira vez, se ele já nasceu com esse distúrbio de neuromotor, tá? Então, isso é muito importante. Aqui eu coloquei um vídeo, né, para a gente observar justamente esses movimentos, né? Esses movimentos senoidais que são feitos tanto na lateral, quanto no eixo longitudinal, quanto na vertical, tá? Então, isso é muito importante. Então, por isso, o passo é o andamento mais rico para um praticante de ecoterapia, tá? Então, nós temos, né, melhora do tônus muscular de uma forma geral, estímulo de equilíbrio e coordenação motora, reeducação postural, aumento da força e resistência física, entre muitos outros, ah, entre muitos outros benefícios motores desses pacientes, tá? Desses praticantes. Então, o que acontece no corpo e no cérebro quando uma pessoa monta, né? A necessidade de se equilibrar mediante a quantidade de impulsos que são gerados a cada nova passada, são muitos impulsos, são cerca de 180 inputs de movimento que são gerados a cada minuto para esse praticante. Então, imagina só uma sessão de ecoterapia, né? A maior parte das sessões, elas podem durar, obviamente existe uma adaptação, né? Mas o limite da ecoterapia da sessão é 30 minutos, tá? Então, inicia lá com 5 minutos, 10 minutos. Outra coisa importante de se saber é que a ecoterapia não é somente trabalho montado em movimento, existem também trabalhos com o cavalo parado, e parado, entre aspas, né? Porque um cavalo nunca fica parado, ele está sempre movimentando a cabeça, ele está mudando de apoio, ele está mexendo a cauda, ele está olhando dos lados. Então, o simples fato do cavalo estar parado, né? E com sua movimentação normal, fisiológica, para muitos praticantes já é uma explosão de inputs ali e um trabalho neuromotor muito grande, tá? Que dirá realmente ao passo e também, né, depois eu vou mostrar algumas fotos com os exercícios. Então, tudo isso é muito gradual, tá? Então, o que eu ia dizer, né? Se em um minuto nós temos 180 inputs neuromotores, né? Se a gente faz 30 minutos de sessão, imagina a quantidade colossal de inputs neuromotores que esse paciente vai ter, tá? Não existe nenhuma outra técnica que seja tão completa no sentido de gerar essa estimulação neurocognitiva e neuromotora. Aqui a gente tem um trabalho bastante interessante, né, que foi publicado em 2012 nessa revista americana, né, de terapias físicas. E aí, o que eles fizeram nesse estudo, tá? Observações clínicas sugerem que a ecoterapia pode ser eficaz na habilitação de déficits de equilíbrio em crianças com distúrbio de movimento, embora haja poucas pesquisas na área. O estudo avaliou a eficácia da ecoterapia para a instabilidade postural em crianças com problemas de equilíbrio de leve a moderado e se há correlação entre equilíbrio e função. 16 crianças com problemas de equilíbrio participaram das sessões de ecoterapia 2 vezes por semana durante 6 semanas. 6 semanas. Avaliações de equilíbrio e função foram realizadas antes e depois da intervenção. Resultados. Após a ecoterapia, observou-se melhora significativa no equilíbrio e na função. 6 semanas, pessoal, é muito rápido. A melhora no equilíbrio esteve relacionada aos déficits na linha de base e não ao diagnóstico, a gravidade dos déficits de linha de base e não ao diagnóstico clínico. O aumento mediano nas pontuações sugere que as melhorias no equilíbrio após a ecoterapia foram clinicamente relevantes, tá? Esse é um trabalho de 2012.
que na época ainda tinha poucos estudos. Se vocês hoje fizerem uma pesquisa, PubMed, Cielo e tudo mais, vocês vão ver que tem muitos trabalhos científicos mostrando os benefícios motores, tá? Como eu disse para vocês, esse trabalho de terapia assistida por animal, mesmo de ecoterapia, pessoal, não necessariamente é composto somente por montar o cavalo, tá? Então, o trabalho se inicia do solo e já existem benefícios inúmeros, gigantescos de simplesmente esses praticantes e esses pacientes interagirem com os animais, sejam eles cavalos ou pets ou não convencionais, no solo, tá? Então, é possível se criar inúmeras atividades relacionadas aos animais no solo, caso, por exemplo, o paciente não possa montar, né, tenha uma contraindicação médica ou fisioterapêutica para montar, né? É possível ainda assim realizar muitos exercícios, inclusive motores, com esses animais no solo. Exemplos simples, exemplos de escovação, de limpeza, de toque, de manejo com artigos que são relacionados aos cavalos, por exemplo, detalhes, né? Uma criança que tem dificuldade, por exemplo, de realizar movimentos finos, induzir essa criança, estimular essa criança a encilhar o cavalo, a fechar os fechos da cabeçada, né? A limpar esse cavalo. Então, existem uma série de outras tarefas que podem ser realizadas com os animais, mesmo sem montar. Benefícios psicológicos e mentais: redução de sintomas de ansiedade e depressão, estímulo à autoestima e confiança, diminuição de quadros de agitação e agressividade. Pessoal, o meu trabalho de pós-doutorado, ele inclui justamente estudo nessa parte, né, de estudos de correlação mental entre animais e pessoas e tudo mais. E já existem estudos, inclusive com cães, provando que essas pessoas, né, esses pacientes, por exemplo, na presença de cães, existe um acoplamento cerebral, né, no sentido de ondas cerebrais, de redução de ansiedade, de redução de estresse, tá? Então, a simples presença desses animais com os pacientes já tem um ganho terapêutico muito grande, tá? Além disso, obviamente, né, um paciente que interage com um cavalo, né? E por que um cavalo, né? O cavalo é um modelo na sociedade, é um modelo de força, é um modelo de liberdade, né? E muitas vezes esses pacientes, né? Aninha, atletas estão usando animais com companhia nas competições. Olha que interessante, animais de companhia, Aninha. Animais de suporte emocional, né? Então, existem inclusive canis que fornecem cães de suporte emocional, tá? Para tratamento de pessoas com distúrbios psicológicos, distúrbios mentais, dores crônicas, tá? Então, são cães de suporte emocional, né? Isso é bastante interessante, tá? Então, realmente, os benefícios são muito grandes. Benefícios educacionais e cognitivos, coisa que a gente não para pensar, né? Quando a gente fala ecoterapia, terapia assistida por animais, a gente só pensa na parte de saúde mental, saúde física, mas não pensa em educação. Veja, colocar a crianças, por exemplo, com distúrbios ou dificuldades de desenvolvimento escolar para fazer ecoterapia ou terapia assistida por animais, né? Interagir esportes, não necessariamente esportes, mas atividades lúdicas com esses animais facilita muito a criação de vias de aprendizagem. Por quê?
Essas crianças têm uma motivação, os animais são grandes motivadores, né? E pode ser estimulado por psicólogos, por pedagogos, por educadores físicos, né? Podem ser estimuladas tarefas que exigem atenção, que exigem cognição, que exigem tomada de decisão, concentração. Então, os benefícios educacionais e cognitivos, especialmente para, né, essas crianças com distúrbios de aprendizagem, são muito grandes, tá? Então, estímulo à linguagem e comunicação. Muitas vezes a gente vê casos, né, de crianças que não falam, né, que têm bloqueios psicológicos, elas são aptas fisicamente a falar, mas têm bloqueios psicológicos, e na presença dos animais e das tarefas, elas se sentem à vontade para se expressar, tá? Melhora da atenção e concentração, facilitação da aprendizagem por meio do vínculo afetivo com o animal, tá? Então, aqui mais um trabalho, né? Agora um trabalho de psicologia, mostrando esses efeitos psicossociais, né, e psicofisiológicos dessas interações homem-animais. E veja, né, eles colocam nesse trabalho como grande orquestrador desse benefício a ocitocina, tá? Então, um hormônio, né, bastante importante na criação de vínculos afetivos, né? Então, a ocitocina é o hormônio, por exemplo, que é liberado em grandes quantidades pela mãe durante o processo de amamentação, tá? Mas não são só as mulheres que secretam esses hormônios. Então, resumo desse trabalho, né? A revisão examina evidências de 69 estudos originais sobre interações humano-animais e seus efeitos sobre os seres humanos. Os efeitos foram bem documentados, né, e incluem benefícios na atenção social, no comportamento, nas interações interpessoais e humor. Olha só, pacientes com distúrbios de depressão, de ansiedade, além da redução de parâmetros relacionados ao estresse e a melhora na saúde mental e física. A ativação do sistema de ocitocina é proposta como um mecanismo-chave subjacente aos efeitos psicológicos e psicofarmacológicos associados às interações homem-animal, tá? Então, olha só os efeitos. Esse artigo é extremamente interessante de se ler, tá? Eu citei aqui só quais são os efeitos, mas eles descrevem, né, fisiologicamente todos esses efeitos, tá? Aumento da confiança, né, da autoconfiança e da confiabilidade. Então, crianças ou adultos ou idosos, né, com problemas de autoconfiança ou mesmo de confiabilidade social, tá? Outro público-alvo bastante interessante também são pacientes não, perdão, clínicas de reabilitação mental, né, de pacientes que tiveram traumas psicológicos, tá? Efeitos na empatia, né? Então, os animais, eles despertam a empatia nessas crianças, nessas pessoas, algo que tem desaparecido bastante ultimamente, né? E é bastante relevante para o desenvolvimento social das pessoas. Redução da agressividade, redução da depressão e promoção de humor positivo, efeito anti-estresse. E aí, pessoal, é importante falar para vocês que esses efeitos todos que a gente está conversando, é necessário somente uma sessão de ecoterapia por semana, tá? Não precisa fazer ecoterapia ou montar a cavalo ou ter interação animal todos os dias, não. Uma por semana é capaz de promover todos esses efeitos. Efeitos sobre a redução da pressão arterial, olha isso, frequência cardíaca e variabilidade da frequência cardíaca. Efeitos na ansiedade e na dor, então, pacientes de dor crônica são pacientes elegíveis, por quê? Primeiro que
você, né, todo mundo que já estudou dor comigo sabe dos efeitos, né, da dor nociplástica e da neuroplasticidade. Então, aqui a gente está trabalhando a neuroplasticidade positiva. A gente sabe o quão difícil é tratar a dor nociplástica, né? Não existem medicamentos para se tratar dor nociplástica. E aqui a terapia assistida por animais e a ecoterapia surge como uma ferramenta importantíssima para tratamento de dor nociplástica, e não só isso, tá? Nós temos, né, a devolução da mobilidade, do tônus muscular, do tônus de todos os tecidos, né, da fluidificação da fáscia, vai trabalhar também nos mecanismos de dor nociceptiva e dor neuropática, tá? Não acabou. Efeitos na aprendizagem. Então, obviamente, uma vez que esse praticante ou esse paciente de terapia assistida por animais interage com esses animais no sentido de realizar tarefinhas lúdicas, né? Tarefinhas lúdicas que exigem concentração, que exigem raciocínio, que exigem cognição, que exigem memória, tá? Então, tudo isso pode ser trabalhado em uma única sessão de meia hora com essas crianças ou com esses adultos, tá? Isso vai facilitar vias de aprendizagem. Efeitos na saúde humana e recuperação de doenças, efeitos na interação social, efeitos sobre as concentrações de citocina, aumentando então as concentrações de citocina, ocitocina, e diminuindo as concentrações, citocina não, ocitocina, né? E diminuindo as concentrações de cortisol, tá? Benefícios espirituais. Então, eu acho que, não sei se todos já viram, eu não coloquei o vídeo do Peio aqui, mas se vocês entrarem no Instagram do Projeto Alma, Alma Araraquara, alma.araraquara, tá? Sigam lá, por favor. Eu tenho um vídeo lá que eu coloquei, né, do Peio, como o Peio é um cavalo francês, garanhão, tá? Que ele faz esse trabalho de visitar os pacientes nos hospitais, pacientes terminais, como nessa foto, né? Trazendo conforto para esses pacientes e para essas famílias, tá? Então, a terapia assistida por animais, qualquer animal, tá? Então, especialmente em hospitais, em clínicas, em asilos, em creches, né? Em lar de crianças, tá? O benefício espiritual de simplesmente ter a presença de animais ali, né? Então, crianças de lares, como que se diz quando as crianças são retiradas dos pais ou não têm pais, como se diz isso? Orfanato. Orfanato, obrigada, né? De orfanatos, tá? Muitas vezes essas crianças não têm contato com os animais, né? Então, poder levar o animal que seja, um coelhinho, um passarinho, um gatinho, um cachorrinho, não precisa ser um cavalo, né? Se for um cavalo, um mini horse, mais legal ainda, né? Um burrinho do Shrek, mais legal ainda, mas não precisa ser, né? Qualquer animal para essas crianças ou para esses idosos, ou nos hospitais, pode trazer inúmeros benefícios. Aninha, pode falar. Vocês estão me escutando? Sim, pode falar. Então, Rô, essa questão de. Eu fazia um trabalho voluntário numa casa aqui em Brasília, que tem, eu acho que ao todo são 14 casas dentro do centro espírita que acolhe essas crianças em vulnerabilidade, né? São crianças que são recolhidas da rua, ou então os pais estão ainda em processo, essas crianças são retiradas do lar, né? E aí eu acabei levando todas as crianças no Aras, que eu montava na época. E foi um negócio assim sensacional. Foi muito lindo. As crianças adoraram. Tinha criança que nem nunca tinha visto um cavalo. E só o fato de sair do local, ir para um lugar, né, que era o Aras, muitas árvores, os animais. E eu levei cenoura, levei maçã. Então eles deram as cenouras, deram as maçãs.
Eu levei uns desenhos para eles pintarem. Você acredita que tinha criança que de outras casas que não foram no dia, porque foi um número limitado de crianças que eu passava, tia, você é a tia do cavalo, eu quero ir também. Quando que a gente vai ter outro passeio? Então ficou marcado na memória dele, sabe? E foi um negócio assim fenomenal, tanto que é importante isso, sabe? E aí a rotina vai atropelando a gente, eu não consegui fazer mais os passeios e nem consegui ficar mais na casa. Eu fiquei lá durante um ano, mas foi um trabalho muito legal. Pode. Era só para relatar mesmo Que o legal, quanto Rita. que é importante isso, sabe? E o contato com os animais, para aquelas crianças, modificou muita coisa, Eu né? acredito. Crianças que não falavam comigo, que tinham um certo receio, começaram a falar, começaram a interagir mais, até se abrir, né? Em questões, né, de sentimentos, de medos, de várias outras coisas. Então, os animais trazem isso, aumentam o vínculo, né? Com quem levou e proporcionou isso para as crianças. Então foi fenomenal. É só Fenomenal. mesmo relato. Muito bom, obrigada. E você tocou em algo que também é muito relevante, que eu esqueci de falar, que é não somente a presença do animal, né? Mas quando você, por exemplo, no caso da ecoterapia, né? Todo aquele ambiente natural, né? Porque você não tem só o animal, você tem o som dos passarinhos, você muitas vezes no Aras tem os cachorros passando por ali, e as pessoas e tudo mais. Então, tudo aquilo é terapêutico, né? O próprio verde, as árvores, tudo, todo aquele ambiente é terapêutico, né? E sair muitas vezes, né, essas crianças, esses pacientes que vivem em hospitais, vivem em clínicas ou vivem enfurnados dentro de quarto e tudo mais. O evento, né, aquele evento uma vez por semana é algo esperado, né? É algo planejado muitas vezes as crianças, eu vou comprar uma botinha, eu vou colocar um colotinho, eu vou, né, comprar uma guiazinha para levar para o meu cachorro, o preparo do petisco que você vai levar, né? Então, eu vou cortar cenourinha, eu vou cortar maçã, se é um cachorro, eu vou comprar um ossinho, vou. Tudo isso, né, faz parte do processo. Então, não é somente o momento. E o interessante também, né, que eu tive esse curso foi muito rico, né, porque eram pessoas do Brasil inteiro e, obviamente, multiprofissional, né, essas equipes, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né, das equipes, talvez hoje eu me estenda um pouquinho mais do que uma hora, pessoal, porque o assunto é muito legal, assim, é muito rico, vou tentar ser o mais breve possível, mas talvez eu passe uns 15 minutos aí. A equipe multiprofissional, né, ela é muito rica e a gente vê que todos os profissionais da área da saúde têm atuação. É muito difícil a gente ter uma técnica, né, em que você consiga uma equipe multiprofissional tão grande e que todos os profissionais tenham a contribuir para a terapêutica daqueles pacientes ou daqueles praticantes, tá? Então, as visões diferentes, né? E os psicólogos, né? Lá tinha psicólogo, tinha TO, tinha assistente social, eles comentando que muitas vezes, né? Na terapia assistida por animais, o foco dela acaba virando não somente o praticante e o paciente, mas também a família, porque a família dessas pessoas também é doente. Não são só as pessoas, não são só os pacientes, são famílias doentes, né? Não doentes físicas, mas doentes psicológicas, doentes sociais, né? Pessoas sofridas, com dor de alma, com dor de espírito. Então, como aqui na foto, né, mostrando a moça, né, paciente terminal e a criança, não sei se é filha, parente e tudo mais, abraçando e o peio junto ali, é isso, né? É a família sendo acolhida por esses animais e por essa técnica, tá? Peio aí. Eu fico... É um garanhão de 14 anos, vivendo a vida de um cavalo normal. Assim como qualquer outro cavalo, ele adora correr e brincar,
Mas uma coisa o separa da maioria dos cavalos. Ele tem uma incrível aptidão para com os humanos, especialmente aqueles que estão doentes. Às vezes por mês, ele visita hospitais e leitos nos quartos. Isso ajuda a aumentar a autoestima. Aqueles que mais precisam. Plástico será um fervoroso, mas aqui ele se comporta como um elevadíssimo monge budista. Ninguém força Peo a ir ao lugar dele. Ele decide por si só em quais quartos quer ir. E parece ter um sexto sentido onde é mais necessário. Esse homem está morrendo. Com pouco tempo lhe sobrando. Com problemas de comunicação. Mas quando Peo entra em seu quarto, eles passam a ter uma conexão imediata. Os médicos ficam maravilhados. Viram este homem reagir positivamente de uma forma nunca vista antes, mas aceitam que nem tudo precisa ter uma explicação. A equipe de funcionário da casa diz que as visitas têm efeito positivo extraordinário sobre os pacientes. Hansen, condutor de PEL, está sempre com ele, enquanto eles andam por aí, melhorando o humor de todos e o bem-estar geral. Compartilhe para homenagear esse cavalo muito especial. É demais, né? É demais. Aqui mais um trabalho, né, uma meta-análise, provando os efeitos positivos da terapia assistida por animais, tá? Então, foi realizada uma meta-análise de estudo sobre TAA, com o objetivo de revisar quantitativamente sua eficácia. O estudo revisou 250 artigos, dos quais 49 atenderam aos critérios de inclusão para os procedimentos meta-analíticos. A TA foi associada a tamanhos de efeito moderado na melhoria de sintomas do espectro autista, dificuldades médicas, problemas comportamentais e bem-estar emocional. A equipe. Então, quando a gente fala, né, de TAA, nós temos uma equipe multidisciplinar em que psicólogos, veterinários, terapeutas, equitador, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, TO, médicos, pedagogos e tantos outros, enfermeiros, né, biomédicos, trabalham no sentido de tratar o paciente e seus familiares, sendo que o maior protagonista da técnica são os animais, pura e simplesmente. E aí, a ideia, né, é que esses trabalhos, né, de terapias assistidas por animais sejam compostos de ambulatórios, ambulatórios motores, com objetivos psicológicos e mentais, ambulatório educacional e cognitivo e ambulatório espiritual. Então, os ambulatórios motores, eles podem ser compostos, eu coloquei fotos aqui somente de cavalos, mas é possível também fazer técnicas motoras utilizando pets, utilizando cães, especialmente, né? E o trabalho motor com esses pacientes é muito amplo. Então, existe uma gama gigantesca de atividades,
todas elas muito simples, todas elas de baixo custo, né? Só exige realmente estudo e treinamento da equipe que vai ser, que vai realizar. No caso da ecoterapia, a gente sempre precisa de uma equipe mínima de 3 pessoas em cima de cada paciente, né? Juntamente ao cavalo, que é o auxiliar condutor, o auxiliar lateral e o mediador da sessão, que é quem vai conduzir a sessão e os exercícios, tá? A gente tem os ambulatórios psicológicos e mentais, e nesse caso, então, né, quaisquer profissionais da saúde podem conduzir atividades com esses pacientes e também utilizar todo tipo de animal, né? Até peixes, pássaros podem ser utilizados nesses ambulatórios psicológicos e mentais. Ambulatórios educacionais e cognitivos, novamente, os cavalos e os cães são bastante interessantes, mas não são exclusivos. É possível se realizar atividades lúdicas, educacionais e cognitivas com qualquer espécie animal, até com peixes, com lagartos, com répteis, o que vocês quiserem, pássaros. E, novamente, os ambulatórios espirituais, né, em que podem ser usados também quaisquer tipos, quaisquer espécies animais aí, tá? E aí, para finalizar, eu montei 2 vídeos rápidos sobre um pouquinho do que foi o curso, tanto o curso de ecoterapia quanto o curso de terapias assistidas por animais, para vocês terem uma ideia. Isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje, pessoal. Tem algumas referências que estão aí, caso vocês queiram baixar, tudo aberto na internet. E estou à disposição para conversar sobre mais experiências do que eu vi lá durante esses cursos. E queria ouvir de vocês também, né? Assim como a Aninha compartilhou, se alguém teve mais experiências e contar para gente. Obrigada, viu? Oi, pessoal. Eu não tenho experiência particular com o uso de animais para terapia assistida, mas recentemente eu fiquei sabendo de um projeto nos Estados Unidos. Na verdade, é um rapaz bem famoso que tem um programa com gatos, que fala de comportamento. E ele fez um projeto num presídio masculino, em que só pessoas com bons comportamentos poderiam ter direito a adotar um gato. Então, muitos dos detentos, eles se esforçaram bastante para ter o direito de ter o seu próprio gato de estimação. Olha só. Então, várias pessoas acabaram adotando seus gatos e poderiam permanecer com seus gatos na cela e sendo seus tutores se continuassem com bom comportamento. Então, os índices de violência diminuíram no presídio, o bom comportamento geral aumentou, a colaboração entre as pessoas em geral aumentou, até o tom de voz que as pessoas falavam umas com as outras melhorou, ou seja, vários índices melhoraram só com a implementação do projeto e os estímulos deles não só terem direito de adquirir o seu próprio gato, mas de manterem o seu gato. Se eles não andassem na linha, eles perdiam o direito de ter o seu pet. E é muito bonitinho de ver o vídeo, aqueles caras gigantões, cheios de tatuagem, com aqueles olhares fofos para os seus gatinhos. Que legal. Obrigada por compartilhar, Gê. Caramba, pessoal, eu tô com a minha orientadora aqui na tela. Ai, conheçam!
A minha musa, a professora Raquel Bacari. Uma salva de palmas para a professora. Ai, meu Deus, que honra. Para. Para com isso, Roberto. Eu tô aprendendo aqui. Não, Você é boba. obrigada. Tô aprendendo muito. Ai, meu, Parabéns. obrigada. Horror. Eu. Lá na Flórida, no hospital veterinário, eles têm duas coisas legais. Uma é os gatos doadores, eles ficam no centro do hospital. Porque daí todo mundo que tá estressado, que tá mais chateado, entra lá e fica fazendo, passando a mão nos gatos. Eles abrem pra gente, inclusive até pros estagiários, era bem legal isso. Eu Uhum. tenho várias fotos com os gatinhos gorduchos, sabe assim, pra desestressar do dia. Que legal. E uma coisa que eles faziam em pequenos animais, que eu achava fantástico, não é muito para o ser humano, mas os animais em terapia crítica, que fica nas gaiolinhas, sempre tinha um, tipo um interno, uma pessoa que tinha que fazer afago, afagar esses animais Ah, durante o dia todo. Então tinha que fazer carinho, conversar, chamar pelo nome. E era bem interessante a recuperação deles. Eu achei tão interessante, porque aqui a gente coloca na gaiolinha e vai embora, né? hum, E lá não, é na terapia intensiva. Então essa pessoa ficava de pijama, a gente já fica de pijama, né? E eu lembro que eu fiz estágio lá e eu fiquei ajudando, ficava com o cachorro no colo, falando o nome, aí ia para outro, ia para o outro. E achei bem legal essa interação lá, bem cuidadosa, sabe? É diferente assim. que legal. Até para pessoa que tá fazendo, né, que sai é bem desestressada, né? Sim, pois é, acaba sendo bom para todo mundo, né? É, nunca tinha visto. Olha que interessante, cara. Um negócio legal de se implementar nos hospitais, né? E não só para os pequenos, para os equinos também, né? Para os grandes, né? É. Que legal. Muito bom. Oi, Rô, pessoal, eu queria comentar algo com vocês. Talvez alguns de vocês já tenham escutado eu comentar em alguma outra das nossas reuniões. Eu trabalho e faço pesquisa numa fazenda aqui. Aliás, Rô está convidada para vir. Quando vier passear para cá, venha, porque eu trabalho numa fazenda que faz movimentos assistidos por cavalos. Uhum, Então, é uma fazenda que não faz ecoterapia. Nós não montamos os cavalos desde quando eles são amansados já de uma forma diferente. Eles fazem a doma cardíaca e quando os alunos vão fazer os cursos para aprender os movimentos, a gente aprende a fazer essa doma. E é muito interessante por muitos aspectos, né? E eu me sinto muitas vezes uma dessas crianças que tem algum transtorno, alguma síndrome, porque eu nunca fui uma veterinária que pensou um dia em mexer com cavalo. Eu sempre estudei e foquei tudo que foi referente à minha carreira para pequenos animais. Então, eu fui uma veterinária de hospital, muitas vezes andava de branco, hoje nunca mais faço isso. Então, assim, tudo mudou, né? E até porque eu sempre tive medo de cavalo, a bem da verdade sempre foi essa. Eu sempre tive muito medo de cavalo e de vaca. Muito engraçado uma veterinária ter medo de cavalo e de vaca. Tem uma explicação, a minha mãe tem muito medo até hoje, e isso passou para mim, passou para o meu irmão. Então a gente sempre evitou, a gente sempre fugiu. Então todo lugar que tinha animais grandes nós não estávamos. E na faculdade foi motivo de chacota, muitos tiravam sarro de mim, falavam, não é possível, olha só, a Dani fica sempre em cima, né? Ficava na cerca, tendo aula prática, eu sempre lá em cima de espectadora, né? Que bancada. O fato é que há um ano e meio atrás, quando eu comecei a frequentar a fazenda, eu a conheci, a dona Ruth Vilela, que talvez muitos de vocês conheçam, ela é pioneira nessa metodologia de fazer os movimentos assistidos, ela patenteou essa metodologia. É, eu conheci ela porque ela estava com uma cachorrinha em fase terminal renal, e a veterinária convencional me chamou e falou, Dani, no mínimo você vai dar uma qualidade de morte para ela, aplique o que você sabe de técnica integrativa e ok. Então, ficamos aí juntos durante uma semana e num processo complexo e eu nem sabia que ela era ela, enfim. E aí, quando chegou, enfim, para a passagem da Bibi, que era uma cachorrinha que trabalhava dentro da pista com a dona Ruth, a cachorrinha também tinha muitos dons, era muito sensitiva, ela trabalhava ao lado dos cavalos e os cavalos sempre aceitaram ela super bem. Ela me pediu, Dani, eu não quero que a Bibi seja eutanasiada, eu sei que a clínica aqui vai sugerir, mas eu não quero, você pode ficar com ela
né, o máximo que for possível. Eu falei, sim, com certeza, vamos conversar com ela e tá, tá, tá. E, enfim, a Bibi fez a passagem. No momento que ela entendeu, a dona, né, conversou com ela que ela tinha que ir, ela foi depois de 40 minutos. A gente conversou, fizemos reiki, lá. E aí a Ruth falou: sábado vai ter um workshop, eu queria muito que você fosse. Eu, hã? Mas com cavalos? Eu falei: ai, dona Ruth, desculpa, não vai ser uma boa, assim, eu não me sinto à vontade. Mas por quê? Qual o problema? É que eu tenho medo de cavalo. Ela: não, você vai e vamos ver se esse medo, da onde vem, né? Então eu fui, eu fiquei super arisca na pista, a gente senta, e aí os cavalos, quando passavam, já dava de levantar, de correr, e foi engraçado. E dali eu nunca mais saí. Então tem 1 ano e meio que eu frequento pelo menos 2 a 3 vezes na semana. Eu sinto uma falta tremenda dos cavalos, eu acho que eles me tratam, me fazem terapia o tempo todo. Eu tenho uma relação muito boa com eles. É muito amistosa, perdi completamente o medo, mas eu ainda não me sinto à vontade para dar injeção, para fazer alguma terapia, óbvio, porque eu não sou uma veterinária de equinos. Eu acho que tem que ser muito bom, tem que, se você sabe o quanto eu admiro isso em você, e quanto sou sua fã por isso, né? Então, eu acho que quem sabe tem que fazer o papel, eu não sou essa pessoa. Mas, Rô, eu vi muitas coisas acontecendo aqui dentro da fazenda. E muitas dessas coisas a gente já conseguiu escrever e fazer virar um artigo científico. Então, vem gente com todo tipo de problema. Vem casal que quer separar, vem empresário falido, vem criança autista, vem pessoas com câncer. E claro que cada um deles recebe aquilo que lhe é de merecimento, porque, obviamente, quem sabe é Deus. Os cavalos são instrumentos, assim como nós somos. Mas eu já vi muita coisa linda acontecendo. Como já vi gente que não aconteceu nada. A pessoa fala até hoje: nossa, eu fui lá, eu paguei, não aconteceu nada com a minha vida. Eu esperava que o cavalo fosse me dar a fortuna, que o cavalo fosse me curar a doença. Então, são tantas coisas que hoje nós podemos, com esse nosso estudo daqui, que eu acho que é extremamente válido para nosso bem viver, para nossa evolução. A gente poder compreender que nem tudo nos é possível, não que a gente não mereça, não. É porque nós precisamos até saber lidar com a dádiva de Deus. Precisamos saber como manusear, se é que nós vamos merecer esse movimento. Mas eu convido todo mundo, se um dia quiser conhecer, tanto para frequentar a escola para fazer a formação. Ela atende pessoas do mundo todo, tem grupos internacionais só para estrangeiros. Mas vale a pena uma visita. Se um dia estiverem aqui por Campos, me chama, venham conhecer. É surreal, é algo assim inacreditável. Vou passar o Instagram da Ruth Vilela, tá bom? E é incrível. E tá as ordens para quem quiser fazer a pesquisa. Legal. Eu estou aqui pesquisando outras coisas, tá? Eu continuei na universidade, eu não saí ainda da universidade, estou prosseguindo. A gente está vendo umas coisas bem legais de variabilidade cardíaca. Estamos ainda no piloto, no modelo, mas um dia sai. Muito Tá bom. bom? Bem legal. Fica. Dani, obrigada. Depois a G tá pedindo aí o Instagram da Ruth, é isso? Depois você passa no grupo lá para nós, viu? Eu acho que eu tenho também. Mais alguém, pessoal, quer compartilhar algum caso? Eu, aproveitando aqui, né, você falou sobre a ecoterapia, e na época que eu trabalhava aqui na Cavalgada Ecológica, no Fiordland, começou a ideia de se fazer ecoterapia, enquanto nós não tínhamos a ecoterapia aqui, justamente por todo o grupo profissional, né, que tem que compor a equipe, nós tínhamos algumas visitas institucionais. Na época eu nem trabalhava como veterinária ainda, né? Eu ainda atuava como bióloga nessa época, mas sempre eu fazia as visitas institucionais e guiava, né, as crianças. Como eu sempre gostava de cavalo, sempre tinha um momento que nós íamos para a pista ali, né? Que eu deixava as crianças terem contato. E como nós recebíamos vários grupos, né? Era um projeto que não havia custo, né? Nós tínhamos o grupo
da Cássia, de Vitória, do pessoal de campo, de câncer, né? Muitas pestalozes. E me lembro do cavalo, a gente tinha uma égua específica na época chamada Sônia, e essa égua ela estava amarrada um dia, né? E tinha um grupo que ele ia com frequência, ele ia anual, né? Já tinha 3 anos que eu estava trabalhando com esse grupo. E num desses eventos, assim, a égua ela se desamarrou e foi até um menino chamado Keno, que era um menino da classe. E ali a égua ficou ali com ele muito tempo. E acabou que eu conversava com a mãe dele, mas era muito corrido e logo depois desse evento, né, todo mundo ficou impressionado, né, aquela coisa toda, mas eu acho que o auge foi outro, que ela veio compartilhar o quanto o filho dela havia estabilizado com essas visitas que fazia, apesar de ser uma visita anual, né, era a quarta vez que estava indo, e ela falou que ele vinha numa decrescente, né, do câncer dele, já era um quadro bem agressivo, e ele se estabilizou durante muito tempo e sempre ele voltava a falar desses animais, né, que a gente tinha esse contato, que era uma ideia mesmo de deixar as crianças terem contato com a natureza. Então, às vezes a gente perde mesmo, né? E eu achei interessante levantar o quanto que tudo que compõe, né, aquele ambiente ali, o que está acontecendo, as pessoas que estão envolvidas, o quanto que a sustentação energética dessas pessoas, tudo que elas fazem faz diferença para uma criança, para algo que talvez seja natural ou para qualquer pessoa em recuperação, né? Então, acho que a gente tem que sempre ter esse olhar muito atento de entender o contexto como todo esse conjunto de participar da melhor maneira possível nessas atividades e entender que talvez o nosso dia a dia para eles seja um passo muito grande de recuperação e melhora. Perfeito, Gabi. Obrigada. E é interessante, né? Assim, o relato de, assim, a gente às vezes tende a achar que para algo ter eficácia, ele tem que ser complexo, né? Ele tem que ser complicado, ele tem que ser rebuscado. E no caso da ecoterapia e da TAA, são atividades muito simples. A inércia maior, na verdade, está em começar. Mas, né, se organizar e começar, mas a tarefa em si, né, não é complexa, tá? E os ganhos são gigantescos, né? Obviamente você precisa eleger animais que sejam dóceis, né? Tanto cavalos quanto cães e o que seja, né? Mas uma vez que você consegue encontrar esses animais, né, e encontrar um grupo mínimo de pessoas ali, né, às vezes 3 pessoas, 4 pessoas é o suficiente para iniciar um projeto desse, né? Então, e os ganhos são, para vocês terem uma ideia, pessoal, lá onde eu fiquei, né, no batalhão 9 de julho, eles têm 10 cavalos que fazem rodízio, né, entre os pacientes. Eles atendem 4 praticantes por vez, tá? Na pista, eles têm uma pista, como se fosse uma pista oficial de adestramento, que é 20 por 60, coberta, murada, e ali eles conseguem atender 4 praticantes por vez, tá? E esses 10 cavalos, eles vão fazendo rodízio. Eles atendem somente no período da tarde, sessões a cada meia hora, tá? Então, das 2 até as 6. A fila de espera é de 4 anos. Só lá, tá? Então, assim, obviamente eles não conseguem dar como é um trabalho voluntário, né? A fila de espera é gigantesca, eles não conseguem oferecer mais do que 1 ano de terapia para cada praticante.
tá? Então, o praticante começa como se fosse um ano letivo ali, né? Começa em fevereiro e acaba em dezembro, tá? Então, é, é infinito, tá? A necessidade é infinita, né? E é isso. Muito bem, pessoal. Eu queria agradecer a presença de todos vocês e espero que tenha colocado uma pulga atrás da orelha de vocês. A gente tem gente do Brasil inteiro aqui. Quem sabe uma semente, né? Que nasce aí em algum lugar. É um, é um anseio que eu tenho de montar algo aqui em Araraquara nesse sentido. Eu vou montar, eu só não sei quando, mas vai acontecer. E espero que, se alguém aí também receber um chamado desse, que também leve para a cidade de vocês aí, tá? Cada um tá num lugar, quem sabe. Certo, gente? Um beijo grande. A gente se vê. Se alguém tiver tema para conversar, olha lá, a Maris. Já, você faz eco aí, Maris? Vocês podem montar aí então, você e a Jeane podem pegar os pés de pano aí e fazer aí, ué. Então, e é isso daí, vamos que vamos. Quem tiver ideia de próximas palestras e puder colocar no grupo, fale, fale para nós lá, tá bom? E daqui 15 dias a gente se vê, então. Um beijo para todo mundo, bom descanso, pessoal. Boa noite.